Hoje é 28 de janeiro de 2022, são 14 horas. Este velho cavaleiro andante da advocacia criminal deveria estar em casa descansando, porque ficou 2 dias no hospital com suspeita de bicho, de investigação quanto ao bicho, e no fim era uma alergia em razão de uma intoxicação por tinta, porque esse escriba, todo mundo sabe, é um polímata moderado, meio vagabundo, mas pinta razoavelmente bem. Intoxicou-se. Ficou 2 dias no hospital, tomou umas injeções, furaram ele aqui e ali, e lhe deram alta sob compromisso de descanso, e retira sangue daqui, retira sangue dali, a criatura se abate, é claro. Então o escriba devia estar fazendo aí uma aplicação de botox, mas não vale a pena nessa altura da vida, com 86 anos. O Paulo Sérgio Leite Fernandes esteve nesses 2 dias em que lendo, porque você pode estar internado, isolado, depois de ser furado para verificar se você tem o bicho ou não tem. Ele leu bastante. E leu sobre algumas características que estão muito importantemente trazidos à consideração dos leitores, principalmente os advogados que militam ou não militam na advocacia criminal brasileira. É a questão correspondente, sim, à função da ordem dos advogados, no que vem acontecendo por aí. Este escriba sempre entendeu que líder da advocacia não deve estar a disputar cargos públicos, porque na disputa por cargo público, enquanto sendo um líder da corporação, perde aquela transparência e autenticidade indispensáveis a que possa representar os hoje 700 mil advogados que nós temos na nação, talvez muito mais, se quando nós concluirmos pela contagem quanto àqueles que estão inativos ou esperando que a pandemia vá embora. De qualquer maneira, Paulo Sérgio pensou muito na função da Ordem dos Advogados do Brasil. Não tem cargo algum na corporação, absolutamente nenhum. Não é sequer um consultor, porque as novas diretorias não chegam a precisar de um velho marinheiro para uma aconselhação. O termo existe. Qualquer... Não, o Paulo Sérgio é um sobrevivente. O Paulo Sérgio Leite Fernandes tem 60 para 2040, tem 60 e poucos anos de inscrição, se contarem o período de solicitador acadêmico, tem alguma sobra. O Leite Fernandes conhece toda a corporação, de baixo a cima, nos seus túneis, nos seus subterrâneos, nos seus segredos, porque todos têm segredos. O Leite Fernandes tem, inclusive, 6 becas de eminentíssimos advogados que morreram, deixaram suas becas lá nos armários velhos, que foram postos sob a guarda deste velho escrivinhador, ou escrevinhador, se preferirem, do direito e do processo penal. Então, o Leite Fernandes pensa muito sobre qual é a função da ordem. O Paulo Sérgio entende, sim, que a ordem precisa interferir, se quando necessário, no processo político e ideológico pelo qual a nação está passando. Precisa sim. Mas, entre interferir e utilizar a corporação no sentido de aumentar a capacitação
Na mídia há uma diferença muito grande, porque um líder, aquele que exerce o mandato, não pode, em hipótese alguma, ser candidato a alguma coisa no sentido de disputar a presidência da República, o cargo de deputado, senador, etc. Fixado muito bem este princípio, é preciso saber quando a corporação deve interferir. O Leite Fernandes já disse, é um sobrevivente de tempos que já foram. Talvez seja o vice-sobrevivente, porque aquele que sobrevive em maior porção, segundo Paulo Sérgio crê, aqui no estado de São Paulo, ao menos, é Thales Castelo Branco, que é muito pouco adiantado ao Leite Fernandes na sua nossa senhora, a sua familiaridade com a Ordem dos Advogados do Brasil. E nesse diapasão, nessa perquisição das autênticas destinações da Ordem dos Advogados do Brasil, Paulo Sérgio está entendendo que é eminentemente e iminentemente também imprescindível que a Ordem forme uma comissão especial para identificar, para localizar, para perquirir e para criticar, se necessário for, as tendências dos candidatos na divulgação de seus projetos de governo. O Paulo Sérgio Leite Fernandes não tem preferência alguma pelo candidato Lula, não tem preferência alguma pelo candidato Moro, não tem preferência pelo candidato Bolsonaro, não tem preferência pelo candidato Ciro Gomes, e nem tem preferência para a candidata eventual hipotética Marina. Todos se põem dentro do segredo que a criatura carrega dentro de si e que só vai pôr a público intimamente, porque o segredo persiste até a morte. Ele votou em segredo, acabou-se. O seu voto há de não interferir ou de interferir na obtenção do resultado final. Mas isso é um segredo eminentemente importante na maneira de conduzir-se de cada qual. O Leite Fernandes tem preocupação com projetos de governo, sim, com a postura de um candidato ou outro candidato naquilo que há de fazer, se e quando for vencedor. E Paulo Sérgio Leite Fernandes é um amoroso, é um obcecado pela liberdade. É o amor que começou a despontar nos primeiros passos que a consciência intelectual lhe permitiu dar dentro da nossa vida. Paulo Sérgio tem paixão pela liberdade. E quando percebe, quando sente que há um projeto de censura maior da liberdade da cidadania, o Leite Fernandes fica preocupadíssimo. Dentro desta perspectiva, dentro deste aspecto, ou nesta particularidade, o Leite Fernandes insiste em que a Ordem dos Advogados do Brasil nomeie com muita imediatidade uma comissão especial provida
pelos maiores juristas que conseguiram localizar, no sentido de investigação das pretensões de cada um na majoração das restrições à liberdade da cidadania, em outros termos, na expectativa de que o aprisionamento nesta nossa nação se torne maior. É esta, crê o Paulo Sérgio, a maior preocupação que os criminalistas, os advogados criminalistas têm hoje, a proteção à liberdade, seja no campo da investigação policial, seja no campo dos juízos de primeiro grau, dos tribunais inferiores, do tribunal eminentemente superior, que é o Tribunal Superior que a República tem, ou mesmo do próprio Supremo Tribunal Federal. É preciso vigiar qualquer pretensão oculta ou disfarçada, ou mesmo aberta, de restrição à liberdade do povo brasileiro. Isto significa que quando se restringe em maior grau a liberdade do cidadão, se incide, inclusive, na majoração do autoritarismo estatal. O que vem ocorrendo na nossa nação, e isso no intermédio da pandemia, é a sensação de aumento incrível da potencialidade do Estado enquanto repressor. E a repressão, ela se localiza ou se potencializa na medida em que os aspectos fiscais também se maiorizam de tal forma que a cidadania começa a sofrer imensamente os efeitos da potencialização econômica do Estado enquanto executor da censura fiscal e a possibilidade de resistência do cidadão, sofrendo nisso com certeza absoluta aquele que pode menos, o assalariado, aquele que não tem como arcar com os avanços estatais correspondentemente aos impostos, atrasados ou não, pouco importa. É preciso que o cidadão possa resistir a isso, sim, e essa potencialidade estatal vai depender, sim, e vai se vincular também ao aumento das restrições à atividade e à liberdade do cidadão, aumento este que se pretende colocar exatamente nos projetos de lei que vêm por aí, ou que já estão por aí, e que constam até da bagagem que um ou outro candidato traz no sentido de enristamento da censura do Estado contra o cidadão de porte médio e principalmente do pequeno assalariado, porque a pandemia é paradoxal, companheiros advogados, nós todos sabemos disso. A pandemia faz sofrer terrivelmente, mas o bicho enrica também muita gente. Enrica os fabricantes das vacinas, porque, embora com justa causa, produzem milhões de doses que são consumidas de uma forma ou de outra e, portanto, que dão uma dinheirama aos fabricantes, sem que se queira nomear o nome de uma ou outra fábrica dessa insumação salvadora. Tem direito ao enricamento, é claro, mas, como exemplo, é um exemplo clássico de aumento da riqueza em função do desastre
que o mundo está sofrendo, evidentemente, o sistema bancário tem um lucro muito grande nessa pandemia, porque o cidadão se endivida. E endividado é a expressão correta, precisa buscar empréstimos. Empréstimos rendem juros. Os juros compensam aquele que emprestou. E isso vale tanto para o israelita que só trabalha com isso, mas vale também para o sistema bancário em vigor. Enfim, há aqueles que sofrem e aqueles que se potencializam em razão da incursão do bicho. São pequenas exemplificações daquilo que vem ocorrendo e que vai ocorrer em muito maior estirpe, na medida em que se permitir ao Estado a potencialização de forças no sentido de submissão do cidadão e não se criar em compensação ou na contrapartida um sistema procedimental também que permita ao cidadão de baixa estirpe resistir contra os avanços do executor, que tem tudo a fazer e que não tem nada a perder na potencialização ou fortalecimento do avanço do fisco contra o pequeno cidadão. Então, é preciso que a Ordem dos Advogados do Brasil nomeie uma comissão especialíssima para esse fim, para pesquisar, estudar qual é a vontade de cada qual dos candidatos, qual é a intenção correspondentemente às execuções fiscais, ao fisco em geral, aos impostos em particular, e aquilo que o cidadão está a sofrer com miríades de potencialidades na relação com o Estado autoridade, com esse bruxo que assusta o sonho aqueles que moram em casas de aluguel, em pequenos logradouros e que têm, no mínimo ou no máximo, um pequeno apartamento para poderem levar a família à revivescência ou à resistência contra o que vem por aí. Isto é muito importante. O país está numa crise, e numa crise muito séria. Está com a permanência do bicho, sim. Está com um sentido também de maleabilidade das reações do povo contra o bicho, porque o povo se cansou tanto que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a mocidade anda pelas ruas livremente, sim, oferecendo a sua saúde numa espécie de oferta a deusa que pode, sim, se quando quiser, levar a saúde e a vida de cada qual, com possibilidades médias ou quase nenhuma de resistência num plano de saúde de porte médio ou de porte pequeno. Então, o Paulo Sérgio assume hoje o seu site, depois de passar os seus 2 dias lá na verificação se tinha ou não o bicho, não o tem, sofreu bastante, sim, mas o sofrimento não o impede de pensar, de raciocinar, de refletir ou de discutir com os seus companheiros, e pensando que não há candidato perfeito. Todos nós temos os nossos defeitos particulares, peculiares,
que às vezes só nós conhecemos. E vale muito o apelo, aquela musiquinha linda, que é Se o Escriba Não Esqueceu, de Chico Buarque de Holanda e de outro companheiro musicalista famoso, procurando bem. Como é, procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Talvez o nome da musiquinha seja Canção da Bailarina, o que significa que todos os candidatos, sim, se pesquisados com profundidade, têm a sua nódoa particular. E não pode haver o avanço de um sobre outro, sem que o outro também saiba que o adjutor ou que o contestador é também sujeito a tais perquirições sobre os defeitos que a criatura pode e deve exibir, ou não, publicamente. Dentro desta hipotética colocação de contradições, o Paulo Sérgio entende que o defeito de um e de outro é perfeitamente assimilável e pode ser superável porque todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Certa vez, quando o Paulo Sérgio era um professor razoavelmente importante e um dogmata de vez em quando citado numa ou noutra obra jurídica, ele deu a seus alunos um código penal como se fosse um opúsculo virginal vindo de um bispo ou de um papa e pediu aos seus alunos, a cada qual, que jurasse sobre o Código Penal nunca ter praticado um ilícito qualquer. E o pouquíssimo número daqueles que tiveram coragem de fazer isso, numa inquirição de meia hora no máximo, o pouquíssimo número chegou à conclusão de que, de fato, havia ofendido ao menos uma vez na vida a legislação repressiva. Então, não é isto que assusta o Leite Fernandes em relação aos candidatos Moro, Bolsonaro, Ciro Gomes, Lula, Marina, não. Cada um deles refletindo bem à noite, sossegado, em silêncio, ou até conversando com a respectiva numa tertúlia emocional muito saudável, aliás, há de admitir que tem defeitos, sim, vinculáveis ao Código Penal ou uma legislação sucessora, dependente ou paralela, mas sim punitiva sempre, porque a criatura praticou um ilícito. Não é isso que assusta o Paulo Sérgio, não. O que assusta o Leite Fernandes é a eventual pretensão à restrição maior ou à censura maior à liberdade da cidadania. Porque esta censura, esta restrição, este arredondamento venenoso de emasculação do cidadão, isto é, sim, um fenômeno indicativo de que a autoridade a ser guindada eventualmente ao posto parte para uma forma minorada, talvez, ou maiorizada, quem sabe, de um nazismo ou de um fascismo estatal. E é por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil precisa
A nossa presidente recém-eleita, independentemente de qualquer vocação ideológica que tenha, precisa nomear uma comissão especial para arregaçar as mangas, estudar o que está vindo por aí ou o que vem por aí e tecer a prazo certo suas considerações sobre o assunto. O Leite Fernandes não tem mais vigor físico para tal iniciativa e há de ficar numa santa expectativa, porque tanto nas chapas vencedoras como naquelas chapas vencidas aqui no estado de São Paulo, há juristas eminentes que podem e devem ser convocadas pela líder que nós elegemos. E essas lideranças precisam atuar no sentido de tecer a prazo curto, razoavelmente curto, as considerações que tiverem sobre o que vem acontecendo e que vai acontecer, porque a dança da bailarina é fatalmente procedente, procurando bem, todo mundo tem pereba. Só a bailarina é que não tem. E o maior defeito que um candidato pode ter é o aprimoramento da disputa pela restrição maior. A liberdade da cidadania dentro desta afunilação ou dentro deste afunilamento, o Paulo Sérgio deixa hoje, às 14 horas e 30 minutos, a sua manifestação quase diária, e para não se dizer que não falou de flores, deixa aí essa canção tão lindinha, que é de Chico Buarque e de outro cancioneiro famoso, A Dança da Bailarina. Vamos descansar, porque é preciso, o Paulo Sérgio precisa se recuperar ainda para a faina diária. E la nave va.